Nosso assunto agora são recursos humanos, com a pegada da economia digital. Eu converso com Maurício Betti, cofundador e CEO da Talent Academy, uma startup que presta consultoria em RH para outras empresas. Boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer ter você aqui. Boa noite, Cris. Obrigado. Quero começar entendendo como é o trabalho de vocês exatamente para esse desenvolvimento de pessoas e cultura e quais são as ferramentas que vocês usam. Perfeito. A Talent Academy nasceu dentro de uma consultoria de recursos humanos que tem mais de 35 anos de experiência na área de avaliação de potencial e desenvolvimento de pessoas. Então, eu entrei no grupo em 2015 e eu vi o potencial de escalar o negócio através da tecnologia. E aí a gente fundou a Talent Academy com o objetivo de democratizar o acesso ao autoconhecimento e ao autodesenvolvimento através de dados, trazendo dados sobre o perfil, as competências, o potencial das pessoas e ajudando todo mundo a se desenvolver para realizar o seu potencial. Quer dizer, uma spin-off de uma empresa que era muito maior, que tem mais de 30 anos. O que vocês levam de experiência dessa empresa para a Talent? Perfeito. Essa empresa foi fundada pela minha família em 1990 e eles criaram ferramentas de avaliação de potencial para ajudar as grandes empresas a identificar os seus talentos, o perfil das pessoas e ajudar as pessoas a entrarem em programas de sucessão e de liderança. Quando eu entrei lá, eu vi o potencial de, através da tecnologia, ajudar todas as pessoas dentro de uma organização a realizarem o seu potencial. Então, a gente está ajudando todo mundo que trabalha dentro de uma empresa a ser o protagonista da sua jornada de desenvolvimento. Qual é o tipo de líderes e de gestores que as empresas costumam priorizar mais? Perfeito. A gente acabou de lançar um estudo com mais de 120 líderes de RH em que a gente perguntou exatamente isso. Quais são as competências mais importantes para a sua liderança hoje? E a maioria respondeu de forma unânime, são as competências socioemocionais. São comunicação, liderança, protagonismo, adaptabilidade, capacidade de navegar num contexto de mudança contínua, né? O mundo está mudando o tempo todo e quem se adapta melhor à mudança tem mais sucesso profissional. É aquilo que em inglês se chama de soft skills, né? São as habilidades comportamentais. E como tornar a gestão de pessoas mais eficiente? Perfeito. Através de dados. A gente acredita que com dados, os líderes vão conhecer muito melhor o potencial, o talento dos seus times. Então, se você conhece desde o dia zero qual é o perfil de cada pessoa, qual é o talento de cada pessoa, qual é o potencial de cada pessoa, como líder você vai ser um melhor gestor e você vai conseguir colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso é interessante. Quais são os maiores desafios que vocês identificam dentro das empresas para treinar, para reter os talentos corporativos? Quais são as maiores dificuldades que as empresas têm em geral? Perfeito. Eu diria que a maior dificuldade que as empresas têm é de se adaptar a um mundo que está mudando constantemente. A gente teve uma pandemia há 5 anos, a gente teve a revolução da inteligência artificial agora no ano passado. Então as empresas ainda não sabem navegar nesse cenário de mudança. Então lideranças muito tradicionais, que ainda têm aquela mentalidade de comando e controle, de manter as coisas como elas sempre foram feitas, elas estão tendo dificuldade de se adaptar a esse novo mundo. Quem está conseguindo se adaptar vai ter uma vantagem competitiva. E quais são as habilidades que, em geral, as pessoas precisam melhorar? Você falou, o que, em geral, o que as pessoas procuram e líderes são essas habilidades comportamentais. Sim. Comunicação, liderança, gestão. Dessas que você nos traz, quais são as que, em geral, as pessoas precisam melhorar? As que elas têm mais dificuldade? Olha, esse ano teve o evento SXSW, que é um dos maiores eventos de inovação do mundo. E a principal... Inclusive está tendo em Londres agora nesse momento. Exatamente. Amanhã é o último dia do SX em Londres. Exatamente. Mas você está se referindo ao de Austin, no Texas. Exatamente. E foi em março. Exato. E lá eles falaram que a maior competência mais importante que as pessoas precisam investir é o autoconhecimento e adaptabilidade. Então, se as pessoas se entenderem, se conhecerem e tiverem adaptabilidade à mudança, elas vão conseguir navegar nesse ambiente que está mudando o tempo inteiro. Além disso, tem a questão da inteligência artificial, que a gente não pode ignorar, né? A gente está vendo que não é a inteligência artificial que vai substituir as pessoas, mas as pessoas que usam inteligência artificial vão substituir as pessoas que não sabem usar a inteligência artificial. E quais são os maiores gargalos que vocês encontram dentro das empresas? Olha, são 3 gargalos principais. Um é a alta liderança, então muitas vezes a alta liderança ainda não sabe como implementar a mudança, como inspirar as pessoas.
O segundo gargalo, eu diria que é a cultura. A gente tem que ter um alinhamento entre cultura organizacional e estratégia organizacional, porque uma coisa está lado a lado. E o terceiro é o autoconhecimento. Se as pessoas não entenderem o que elas fazem bem, o que elas gostam de fazer, como elas mais podem gerar valor, elas vão ter muita dificuldade de navegar nesse contexto. Você consegue perceber diferença nisso entre empresas grandes e empresas pequenas? Eu percebo algumas diferenças, principalmente na parte de cultura organizacional. Então, grandes empresas geralmente já têm uma cultura muito enraizada, muito tradicional, que é mais difícil de mudar. Já empresas novas, inovadoras, startups, elas têm uma cultura muito ágil, elas aprendem o tempo inteiro, testam, erram, acertam, então elas estão o tempo inteiro mudando. Então, a maior diferença é a cultura. Quais são as orientações que vocês oferecem em relação à saúde mental? Você falou dessa questão aí do SXSW. Uma das coisas que o SXSW esse ano trouxe muito também foi a questão da saúde social, que é exatamente a conexão. Exato. Exatamente o que você acabou de trazer, né? Antigamente a gente falava muito em saúde física, depois veio saúde mental e agora essa questão da saúde social, que são as conexões. Quais são as orientações que vocês oferecem para isso? Tão em voga hoje em dia, essa preocupação que é tão grande, e também em relação ao uso da tecnologia, que a tecnologia pode ajudar, mas também pode atrapalhar. Sim, com certeza. Eu diria que a tecnologia, em muitos aspectos, ela tornou as pessoas muito mais isoladas do que elas eram antes. Existe até uma síndrome, né, do isolamento. As pessoas se sentem muitas vezes sozinhas, trabalham em casa, trabalho remoto. Então, elas não têm mais as mesmas conexões, a oportunidade de conexão que elas tinham antes. Então, as empresas precisam preparar as pessoas e os seus líderes para lidar com esse contexto de isolamento, de falta de conexão. Tem um estudo de Harvard que estudou há 75 anos, centenas de pessoas, que mostra que as conexões saudáveis são o fator mais importante para uma vida feliz e saudável no longo prazo. Então é muito importante as empresas pensarem nisso, ajudarem as pessoas a lidarem com essa falta de conexão. Mas e como as empresas podem fazer isso? Eu diria que o mais importante é ouvir as pessoas. É ouvir as pessoas... Escutativa. Escutativa e envolver as pessoas em momentos significativos de conexão. Então, não apenas dar tarefas, delegar tarefas, mas ativamente, proativamente, mobilizar as pessoas com eventos, mesmo que seja online, às vezes, eventos, webinars, para conectar as pessoas, para trocar, falar o que está indo bem, o que não está indo bem. As pessoas precisam sentir parte e se sentir humanas. Elas precisam se sentir humanas. Mas, mesmo o que você traz, que é interessante mesmo que seja online, só que se for presencial faz diferença? Faz. A gente vê que o presencial não substitui, o online não substitui a importância dos momentos presenciais, porque é no presencial que a gente olha no olho, que a gente toma um café, que a gente fala dos problemas que a gente está enfrentando no dia a dia. Então, a gente está vendo que as empresas que estão encontrando um melhor equilíbrio, elas têm uma parte do trabalho online, mas elas têm momentos presenciais de conexão. Maurício, muito obrigada. Prazer te receber aqui. Muito obrigado. Bom demais. Obrigada. Bom fim de semana. Você também.